Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um trabalho nessa noite de sexta-feira. Hoje, o tema da nossa palestra aqui na página da Sociedade Paz, Amor e Caridade é Não encontramos ninguém por acaso nesta vida. Então o pessoal vai chegando, vai compartilhando, os comentários aqui eu vou respondendo. Bem-vindos a mais um trabalho nessa noite de sexta-feira. E seguimos no trabalho aqui. Boa noite, Carla. Boa noite, João Lauro. Legal vocês estarem aqui com a gente, participando conosco nessa noite de hoje. Os comentários eu vou vendo aqui. Boa noite, Benoni. O pessoal está chegando. Boa noite, Raquel. Legal vocês todos que estão aqui hoje participando dessa palestra, que hoje nós vamos falar que não encontramos ninguém por acaso nessa vida, falando mais especificamente do capítulo 5 do Livro dos Espíritos, Bem-aventurados os aflitos, e o capítulo 12, Amai vossos inimigos. Esse é o tema da noite de hoje. Boa noite, Drica. Boa noite, Lisete. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Michele. Então, para a gente dar início ao trabalho da noite de hoje, eu vou pedir para você, onde você está aí na sua casa, onde você se encontra, que nesse momento você fique um pouco mais relaxado, um pouco mais relaxada, fique à vontade, para que a gente possa dar início na noite de hoje. E nós vamos fazer uma prece de abertura do nosso trabalho. Boa noite, Lia. E que a gente possa desenvolver o tema da noite de hoje com clareza e assertividade. Amado amigo Jesus, fica conosco nessa noite de hoje, durante esse trabalho e no período após o trabalho, que possamos juntos congregar essa energia, esse devotamento, essa alegria de levar essa mensagem aos quatro cantos. E que essas palavras possam fazer sentido no coração de todos nós. E assim, possamos aproveitar esse momento em que nos recolhemos para entendermos as coisas da vida e seguirmos em frente, firmes e fortes no propósito da Tua luz. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Boa noite, Carla. Boa noite, Cássio. Sejam todos muito bem-vindos. Não encontramos ninguém por acaso nessa vida. Olhando para esse tema e trazendo as reflexões mais profundas a respeito e buscando também o discernimento no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra duas faces muito pertinentes ao tema que a gente vai acolher nesse momento. Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5, e amai vossos inimigos, no capítulo 12. Remontando para a gente poder entender uma das leis que nos rege a existência, e isso tem um laço muito profundo com quem vem antes, né? E quem é que vem antes de nós? Para a nossa existência vem os nossos pais, vem os nossos avós, vem os nossos tios, vem os nossos primos, nossos parentes, todo mundo que está próximo de nós. Eles vêm antes. E isso tem um propósito e tem um porquê. E quando olhamos para tudo isso, boa noite, Ivani. Quando olhamos para tudo isso e conseguimos entender essas conexões e entendemos que os maiores desafios da nossa existência, e sim, eles estão dentro da nossa família, com aquele pai que eu não gosto, com aquela mãe que eu brigo, com aquele irmão que eu não suporto, com aquela irmã
que é distante, e assim a gente vai entendendo alguns aspectos da nossa existência. E tem um exercício que é muito importante e que eu acredito que todos nós, em determinado momento da nossa vida, precisamos efetivamente fazer esse movimento, fazer esse experimento conosco mesmo. Olha para aquela pessoa que você não gosta. E pega num papel, procura anotar tudo de bom que aquela pessoa tem. Muito provavelmente pelo nosso discernimento e pelo nosso julgamento. E daí a gente entende algumas coisas, porque o primeiro ponto é o julgamento, não é o entendimento, é o julgamento. E daí a gente não consegue anotar coisas boas em relação àquela pessoa. E daí a gente vai anotar as coisas ruins, que são aquelas coisas que me incomodam. Sobre o meu julgamento, sobre o meu olhar, sobre a minha ótica, sobre aquilo que olho da minha vida e não consigo entender na vida do próximo. E daí a gente faz uma lista bem grande e colocamos lá alguns pontos positivos e outros negativos e chegamos à conclusão, ao final da lista, que tem coisas que nós não reconhecemos, mas uma certeza eu posso te dar. Quando fizemos esse tipo de exercício humano, nós conseguimos detectar no mínimo 70% do que somos naquilo que não gostamos. E quando a gente detecta isso com extrema razão, entendemos por que as nossas conexões humanas, por que encontramos com pessoas que não fazem sentido na nossa existência e depois de certo dado momento, dado a altura da tua existência, tu vai olhar para aquela pessoa e vai entender aquela conexão, tu vai entender o que aconteceu, tu vai entender o que tu precisava de fato compreender da tua existência e que até ali você negava, você não enxergava. É muito interessante, porque fazendo esse exercício, e esse é um exercício de padres jesuítas, quando chegam no final do ano, se reúnem, 5, 6, 8, 10 padres, boa noite Lisane, e eles se reúnem um ao redor dos outros e fazem o seguinte exercício, escrevem 10 qualidades que a pessoa tem e escrevem outras 10 qualidades ou algumas coisas que a pessoa precisa melhorar. E cada um escreve sobre os seus pares, sobre os seus colegas, as coisas boas e as coisas não tão boas assim. E é interessante porque ao final desse exercício eles trocam essas folhas entre eles. Então, se tinha vamos pegar o exemplo, se fosse eu e mais 9 padres ali, nós teríamos 10 folhinhas. Então, eu vou escrever para 9 e vou receber de 9. E daí, a gente pega as coisas boas e olha ali, e a gente até se satisfaz, porque a gente olha para aquilo ali, tem um monte de coisa boa, que a gente se identifica, que a gente acha legal, e algumas que a gente nem acreditava que a gente tinha. E depois a gente pega as folhas que não são tão boas assim. E a gente vê um monte de coisa que a gente negou durante muito tempo, que a gente não entendeu durante muito tempo, mas que estão ali, que são coisas que todo mundo percebe. Só que talvez eu, dentro da minha ignorância, dentro da minha existência, dentro da minha experiência de vida, eu não consigo enxergar com total clareza. E quando eu não enxergo com clareza, eu não admito aquilo que está acontecendo. Então não encontramos ninguém por acaso nessa vida. Não encontramos. E vamos encontrar os maiores desafios da nossa existência no seio da nossa família. No centro da nossa família. É lá nesses laços que nós vamos ter os nossos maiores desafios, os nossos maiores afetos, os nossos maiores desafetos. Intimamente ligados conosco, com laços extremamente curtos, ali, perenes a nós. E quando não conseguimos entender com toda a ideia que nos permite, e hoje eu brincava com um amigo meu, dizendo que o nosso separador de orelhas, que é esse negócio chamado cérebro, mente, ele precisa funcionar a pleno. Tem dias
que por qualquer coisa a gente se desilude da vida e vamos buscar os nossos entendimentos fora. É muito interessante quando falamos em família, falamos naquelas relações mais próximas, mas família também são as pessoas que nós escolhemos para viver ao nosso lado. São as nossas conjunções. E olha só, nós vivemos também por uma lei de comunhão espiritual. Esses encontros não se dão ao acaso do destino, não existe uma programação toda ela milimetricamente arquitetada para que você venha para cá e você vai se desenvolver em áreas que te incomodam. O que mais te incomoda é que na verdade você precisa buscar. O que mais te incomoda de verdade são aqueles pontos que você nega na sua existência. E é lá que você precisa trabalhar. É um filho problema? É a mãe que você não entende? É o pai do abandono? É lá. Falava certa vez com um amigo meu e ele esbravejava muito a respeito do pai dele, entendendo que a história de vida dele percorreu um outro caminho porque aquele pai o abandonou. Muito cedo, muito jovem. E ele se fez firme e forte ao lado da mãe, cresceu como ser humano, como homem, prosperou, mas tinha aquela coisa com seu pai ainda muito forte no seu coração, um misto de raiva, de ódio, de não entendimento e assim por diante. E certa vez, ele falando para mim sobre a família que ele gostaria de construir, que ele estava construindo naquele momento, e também falava sobre as questões de ser pai. E falava com toda clareza que quando fosse pai, quando tivesse a bênção de ser pai na sua vida, seria um pai completamente diferente. Um pai com entendimento. E eu disse para ele, naquele momento, você precisa agradecer o seu pai. E ele num olhar de espanto, ele num olhar de incredulidade, disse assim, como? Como é que eu vou agradecer? Você precisa agradecer e você precisa perdoar. Se eu posso te dizer alguma coisa nesse momento, falava eu para ele, você precisa de verdade perdoar. Você precisa de verdade agradecer. Ele no misto de não entendimento e talvez até naquele momento de uma certa distância com relação a mim. E depois ele me contou. Algumas semanas depois, quando novamente nos encontramos, ele disse que havia procurado o pai dele, havia de verdade agradecido e tinha perdoado. Quando a gente entende que o amor, ele é o sustentáculo da nossa existência, quando entendemos de verdade que é no amor que as relações se fortalecem, é no amor que conseguimos refazer caminhos da nossa existência e conseguimos dar vazão à nossa energia e a gente consegue de verdade colocar o nosso coração e o nosso amor à disposição da nossa existência, as coisas começam a mudar. E por que eu disse que ele precisava agradecer aquele pai? Porque aquele pai, diante de tudo o que aconteceu na sua vida, boa noite, Simone, aquele pai mostrou para ele e deu para ele os maiores ensinamentos de como ser um pai, com a sua ausência, com o seu talvez desprezo e assim por diante.
E aqui estamos de observadores e não de julgadores, de observadores. E quando ele abraça aquele pai e diz que perdoa, e diz com todo o seu coração que perdoa de verdade, o coração que mais se transforma naquele momento é o seu coração, é o coração dele, desse meu grande amigo. Isso remonta que não encontramos ninguém por acaso nessa vida e que essas conexões humanas é que nos ensinam, são essas conexões humanas que nos fortalecem, são essas conexões humanas que nos fazem diferentes. Mas muitas vezes precisamos deixar de lado o nosso orgulho, o nosso ego, os nossos entendimentos, as nossas razões, porque sempre queremos ter razão. Nós queremos entender tudo, nós queremos ter razão nas coisas, para que, de certa forma, aquela razão nos acalente o coração, para que, de certa forma, aquela razão enraizada possa frutificar alguma coisa que nem nós sabemos direito o que é. E nós continuamos firmes no propósito de inflarmos os nossos egos e de termos razão em tudo, porque eu tenho razão. Você quer... Aí eu te faço uma pergunta, você quer ter razão ou de verdade você quer aprender com a tua jornada? Enquanto tivermos razão, talvez, não tenhamos consciência do que somos, do que viemos fazer aqui e quais são os projetos para que a nossa existência, através dessas conexões humanas, possa sim se fazer melhor. Porque estamos todos fadados, todos, sem exceção, estamos fadados à evolução. Mas essa evolução depende dos passos que nós damos em direção a essa evolução. E quando não entendemos de fato esses passos, parece que ficamos estagnados ao longo da jornada, olhando para nós mesmos e fazendo uma análise muito cruel, muito temerária, muito tendenciosa, não conseguindo enxergar as coisas com certa clareza. E todos nós, todos que estão aqui, todos nós, temos os nossos desafios humanos. Todos nós temos alguma coisa que precisamos entender na nossa jornada com uma profunda compreensão e, sobretudo, com um profundo amor. E aí é que aperta. Porque esse é o desafio. Olhar para aquilo que não te agrada, olhar para aquilo que te incomoda e simplesmente observar, sem julgar. Porque quem julga não é a nossa consciência. Quem julga de verdade são as nossas premissas básicas da vida. Coisas que alicerçamos, coisas que construímos e que não queremos largar a nenhum custo. E muitas vezes, quando vemos que aquelas construções que fizemos já não têm mais sentido, ainda assim defendemos elas com unhas e dentes. Porque abandonar uma construção que já não tem mais um valor por si só constitui para nós, como seres humanos, uma falta grave, porque nós vamos ter que deixar o ego de lado e realmente dizer que aquilo ali, aquela coisa ali, aquela construção já não tem mais sentido. E ora, se não tem mais sentido, por que ainda fico ali, naquele lugar, naquele instante? Não encontramos ninguém por acaso. Bem-aventurados os aflitos, porque as aflições da nossa vida vêm na nossa direção com muita força.
E as aflições muitas vezes vão nos desassossegar, vão nos acelerar o coração, vão nos trazer preocupações. E a partir do momento que conseguimos, mesmo diante de tantas angústias, mesmo diante de tantos desafios, conseguimos seguir em frente, aí sim, começamos a entender os movimentos da consciência humana dentro de cada um de nós. Evolução, quando se fala em evolução, a única coisa que queremos de verdade é dar um passo a cada dia, mas que esses passos sejam consistentes na direção daquilo que estamos vendo como concreto, sólido na nossa frente. Muitas vezes abandonando um passado, abandonando as criações que fizemos ao longo da vida e que agora não fazem mais sentido. Eu uso uma expressão que é muito peculiar. Eu sou o Senhor da paz hoje, porque já fui o Senhor da guerra há muito tempo atrás. Através das nossas experiências e das nossas interações humanas, nós conseguimos compreender os dois lados do balcão. E podemos sim, como já dizia Chico Xavier, fazer hoje, a partir de hoje, agora, um novo fim. Aquilo que está lá atrás é a experiência que me trouxe até aqui, são as verdades, são as lições da vida que nos trouxeram até aqui, foram as conexões, afinal não encontramos ninguém por acaso nessa vida. Mas o que eu acredito e que a espiritualidade nos traz muito claro é que o amor vence várias barreiras. Parece clichê, discurso pronto. Então experimente na sua vida. Amai vossos inimigos. E quando falamos e quando se lê a respeito de vossos inimigos, são aqueles que chegam na sua vida e que te dão uma rasteira, que te enganam, que promovem coisas contra você, calúnia, difamação. E daí você pode enumerar o que você quiser como seu inimigo de jornada. A espiritualidade não erra endereço. Então, quando as coisas acontecem, é muito importante que a gente entenda uma lei, que é uma lei dos homens, que a gente traz para a nossa realidade, que chama lei de autorresponsabilidade. A grande maioria das coisas que promovemos na nossa vida e que, de certa forma, esculhambam a nossa vida, são sim projetadas nessa existência. A grande maioria delas. E a gente ainda consegue estragar ainda algumas coisas com relação às nossas famílias. Por quê? Porque daí eu tenho razão, o meu pai não tem. Eu tenho razão, a minha irmã não tem. E daí aquele laço que poderia sim ser desatado pela tua consciência e pela tua jornada humana, acaba por dar mais um nó, ainda mais firme, sabe? Quando a gente dá um nó e daí a gente dá outro em cima. E o que acontece? Aquele nó fica difícil de abrir. E eu não quero abrir mão das minhas coisas, dos meus nós. Porque abrir mão deles em relação a outra pessoa é entender que cada um tem um tipo de consciência nessa vida e alguns têm uma consciência um pouquinho mais elevada, outros não. Agora, se você está aqui, se você está buscando o seu entendimento, se você está buscando a sua consciência, ao seu redor, muito provavelmente, os maiores desafios que você tem na sua jornada não possuem essa consciência. Aí cabe a você, isso mesmo, a você, fazer a diferença para você e para o outro.
Porque quando a gente perdoa, a gente está perdoando em primeiro lugar a nós mesmos. É como quando você faz alguma coisa de bem, faz alguma coisa boa para alguém, você fica com o seu coração inflamado, né? Fica com o seu coração vibrante, porque você fez alguma coisa boa em relação a alguém. A pessoa que recebeu esse bem, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, não tem ideia da sensação de bem que você sentiu. Quando perdoamos alguém, de qualquer forma, de qualquer interação humana que a gente teve nessa vida, quando perdoamos de coração, de verdade absoluta, isso faz um bem enorme para nós. E já estamos chegando no fim. Não encontramos ninguém por acaso nessa vida. Nós acreditamos que a espiritualidade é milimetricamente calculada. E ela vai nos proporcionando oportunidades de crescimento diárias que você pode aproveitar ou não. Vai do seu entendimento, vai do seu livre-arbítrio, vai do seu amor ou do seu ódio, da sua vontade ou não, de seguir em frente, seguir a sua caminhada. E eu posso te dizer uma coisa que eu aprendi muito cedo. Se você precisa dizer alguma coisa para alguém, diga hoje, aqui e agora. Não espere. Não espere o tempo passar. Amanhã poderá ser tarde, para mim ou para você. Apesar de todos nós espíritas acreditarmos na vida eterna, tem coisas que precisam ser resolvidas aqui. Não deixe nenhuma pendência para o além, porque lá você vai ter mais trabalho ainda, assim como todos nós. Então, procure ter o coração em paz. E se essa paz talvez te custe o teu ego, o teu orgulho, pense e pese bem isso na medida. O que vale mais a pena? Deitar com a cabeça no travesseiro, com razão, mas não tão em paz? Ou sem razão, mas em paz? Em paz consigo, com os outros? É interessante quando fizemos esse exercício e deixamos um monte de coisas de lado e passamos a perceber que a gente não precisa muito. A vida já nos proporciona uma oportunidade incrível de sermos melhores a cada momento. Mas precisamos estar conscientes. E acima de tudo, além da nossa consciência, precisamos de verdade. Estarmos abertos de coração para um novo tempo em que as mágoas, os rancores e tudo isso mais, a gente consiga deixar de lado, porque ninguém, absolutamente ninguém, aparece na nossa vida do acaso. Absolutamente ninguém entra na nossa vida e faz alguma coisa conosco que a gente não precise entender com extrema profundidade. Ninguém é intimamente nos laços de família ligados a nós, sem uma razão, sem um propósito de aprendizagem e direção de vida. Eu espero, do fundo do coração, que uma palavra ou uma frase tenha feito sentido para você nessa noite. Muito obrigado. Gente, e hoje de manhã eu gravei um áudio para um grupo que eu trabalho e é de um poema. Não é uma prece, mas parece uma prece. E eu vou compartilhar com vocês agora.
É um poema muito legal. O nome do poema é Acreditar e Ter Fé. Acreditar é ter fé. Naquilo que ninguém prova, é dispensar a certeza que geralmente comprova, pois a dúvida é uma dívida e a conta só se renova. Acredite no improvável, acredite no impossível, enxergue o que ninguém vê, perceba o imperceptível e enfrente o que, para muitos, parece ser invencível. Acredite em você, na sua força da fé, nas vezes que você teve que remar contra a maré. Cada não que alguém lhe disse deu forças para que surgisse um desejo de provar que quando a gente tropeça, se levanta e recomeça sem parar de caminhar. Acredite em tudo aquilo que lhe torna diferente, em tudo que já passou e no que vem pela frente. Acredite, seja forte, não espere pela sorte, não espere por ninguém, pois de tanto esperar, você pode estacionar e deixar de ir além. Acredite e não se explique, pois poucos vão entender. Só se compreende um sonho se o sonhador é você. Há quem possa lhe animar, há quem possa duvidar, há quem lhe faça seguir, mas não se descuide um segundo, pois muita gente nesse mundo quer lhe fazer desistir. Acredite, pense, faça, use sua intuição, transforme sonho em suor, pensamento em ação, e enfrente cada batalha, sabendo que a gente falha e que isso é natural. Cair para se levantar, aprender para ensinar, que o bem é maior que o mal, que primeiro a gente planta e só depois vai colher. O roteiro é sempre este, lutar para depois vencer, e que a arma mais potente seja sempre a sua mente, munida só de bondade. E se você não entregar, dá até para acreditar nessa tal de humanidade. Enfim, acredite em tudo que é bom e lhe faz bem. Acredite inclusive no que lhe faz mal também, já que para se proteger é preciso conhecer o que se vai enfrentar. Que nunca se esqueça, não importa o que aconteça, não deixe de acreditar. Poema de Braulio Bessa. E com esse poema, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso amigo Nazareno, presente conosco, a todos os nossos amigos espirituais que sempre caminham ao nosso lado, nos dando clareza do caminho, nos dando luz, para que possamos seguir na direção de Jesus. Fica conosco, amigo Nazareno. Ajuda aqueles que hoje precisam da tua luz. Ajuda a todos aqueles que nos hospitais enfrentam suas batalhas. Ajuda a todos aqueles que agora estão em suas casas deprimidos, contidos, esperando uma gota de paz. Ajuda a todos aqueles que buscam o teu nome, que fazem uma oração não só para si, mas para todos os amigos que estão em comunhão. Amigo Jesus, fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. A nossa imensa gratidão de todos os amigos trabalhadores da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, a todos vocês que participaram com a gente nessa seara de luz, nessa noite de sexta-feira. Que vocês tenham excelentes dias daqui para frente, que essa luz que permeou entre nós hoje chegue aos quatro cantos e que você possa permear essa luz entre todos aqueles que você ama na sua existência. Forte abraço, beijo no coração e até a próxima.